Oi, pessoal. Então, me chamo Ana Paula. Alguns aqui já me conhecem, outros ainda não. Estou passando aqui para deixar esse vídeo, né, registrado aqui, para poder falar para vocês sobre a minha cirurgia, gente. Para quem me acompanha sabe que eu tive há pouco tempo, né, no dia 24, a minha cirurgia de esterectomia e salpingectomia foi feita. Gente, eu quero deixar com esse vídeo aqui umas orientações mínimas e básicas, orientações essas que eu não tive quando eu era mais nova. E eu quero passar, né, para você, mulher, para você que é jovem, para você, mulher que também já é mais velha, mas não sabe, né, de algumas coisas que eu vou falar aqui. Gente, há muitos anos atrás, quando eu tive o meu filho, meu primeiro filho, eu tive ele com 15 anos de idade, muito nova, né? E desde então que eu ganhei ele, eu queria, quando ele era bem novo, eu já queria ter outro filho, porque meu sonho era ter dois, mas que fossem assim, para mim poder cuidar tudo do mesmo tempo, né? Mas essa não foi, né, a vontade de Deus, né, gente? A gente faz plano, mas quem sabe da nossa trajetória é Deus, e se assim ele permitiu que eu passasse, é tudo bem, né? A gente tem que aceitar. Gente, o que acontece? Desde que eu ganhei meu filho, eu tive um pouco de dificuldade de tomar anticoncepcionais, porque todos os anticoncepcionais que os médicos passavam para mim me davam reações adversas, né? Que seria tontura, estômago ruim, e eu sempre, desde muito nova também, lido com ansiedade, né? Tenho também o meu diagnóstico de ansiedade e depressão. Graças a Deus eu venho aqui me medicando, tomando os remédios certinho para que isso venha passar na minha vida. Mas, gente, uma coisa que eu não sabia, quando eu fui no médico, ela me perguntou para mim se quando eu era mais nova eu tomava aquela pílula do dia seguinte, que muita gente, eu creio eu que também já deve ter usado, você às vezes já deve ter feito uso dessa pílula. E eu falei que sim. Muitas vezes eu usei quando eu era mais nova, por ter essa dificuldade de tomar um anticoncepcional. Às vezes acontecia um acidente, né, um imprevisto, e eu acabava optando por tomar a pílula do dia seguinte. Gente, essa pílula do dia seguinte, ela, com o tempo, se você for usando ela e tomando muito, é, vai trazendo problema que a gente desconhece. Eu mesmo desconhecia, não sabia. E nisso, gente, eu desenvolvi um cisto. Quando era 2015 para 2016, eu fui no médico, aí eu descobri um cistozinho no meu ovário esquerdo, que era de 2 centímetros. Nisso, ela pediu para mim tomar o anticoncepcional durante 6 meses para ver se expulsava, o organismo expulsava, né? E assim eu fiz, gente. Só que acontece, esse remédio me fazia mais mal, o anticoncepcional que eu tomava me fazia mais mal. E não acabou não expulsando o cisto. E nisso, gente, eu voltei de novo, eu fiz o outro exame e nisso ele já tinha crescido, aí foi para 4 centímetros. Tá, tomando um remédio e assim levando, empurrando, né, com a barriga, como a maioria da gente faz, né? A gente vai empurrando com a barriga, vai tomando chá caseiro, eu assim fazendo desse jeito. E fazendo os exames. Aí depois eu fiz novamente meus exames e aí deu que o meu cisto, na verdade, ele se espalhava durante o ciclo menstrual. E o meu ciclo menstrual, gente, nunca foi é, certo, certinho, sabe? Ele vinha, tinha vez que eu sofria com uma menstruação durante uma semana toda, tinha vezes que ela vinha 2 vezes no mês, tinha vezes que ela vinha 2 dias, tinha vezes que ela vinha muito e tinha vezes que ela vinha pouca. Então, isso vivia descontrolado em minha vida. E eu pelejando, fazendo meus exames e tal, e desde então correndo atrás. Gente, foi uma luta. Confesso pra vocês, foi uma luta, entendeu? Porque a gente sabe, né? A gente fica ali à mercê, né, daquilo que a gente faz, os exames e tal, e de tomar os remédios para tentar remediar. Beleza. Eu morava na minha cidade antiga, que os recursos médicos, gente, era muito baixo, muito pouco mesmo.
Para você conseguir um exame, você tinha que passar por muita burocracia e mesmo assim você teria que ter um dinheiro. Situação essa que eu não tinha na época, eu passava muita dificuldade, né? É, então não tinha essa condição. Só o que acontece, gente? Às vezes a gente vai se deixando e só empurrando com a barriga. E isso vai se agravando. O que aconteceu comigo? O que acontece? A gente que trabalha, precisa trabalhar, entendeu? Dependendo do lugar, você tem uma veste que você é obrigado a usar, que você não pode usar qualquer um tipo de roupa. Então eu tinha muito problema com roupas apertadas, de colocar a roupa apertando a minha barriga. E o que acontece? Eu comecei a ter várias crises de ansiedade através disso, por conta dessas dores que eu sentia. E comecei a tomar medicamentos psiquiátricos, né, por ansiedade, depressão e bipolaridade. Coisas essas que eu não fazia quando mais nova, né? Não nem imaginava que eu tinha. Só que começou a apertar, por quê? Por conta das minhas dores, eu comecei a ficar nervosa, tipo, nervosa com tudo, com todas as pessoas, descontar as minhas frustrações nos outros, coisas essas eu odiava fazer, porque eu sempre quis passar coisas boas pros outros, eu quis sempre estar alegre, eu sempre sou uma pessoa divertida, animada. Só que eu não estava mais conseguindo ser assim, agir dessa maneira. Até que a minha psiquiatra me afastou do meu trabalho e eu consegui estar lidando com as coisas da minha saúde. Sim, gente, eu, graças a Deus, depois de muito curso, consegui fazer, né, essa cirurgia. Hoje em dia, os estudos estão muito mais avançados, que, pela glória de Deus, né, existe agora a cirurgia que não precisa toda cirurgia ser aberta. Existe as cirurgias de vídeo. A minha, no caso, foi essa, uma cirurgia de vídeo, né? E ela é bem menos agressiva, né, gente? E hoje eu agradeço muito. Tô aqui, né? Não tem nem uma semana que eu fiz ainda, né? Eu fiz na sexta passada. Esse vídeo é terça-feira agora, né? Dia, dia 28. Dia 28 de outubro. Eu tô me recuperando, tô aqui na casa da minha mãe, né? Guardando repouso direitinho, porque eles pedem, gente, pra gente guardar o repouso durante 45 dias, que é repouso de bebida alcoólica, fumo, comida, né? Vários tipos de comidas, exercício, peso, você não pode pegar, várias coisas. Então é muito importante, tão importante quanto a cirurgia é a recuperação depois dela, né? Então, gente, eu queria fazer esse vídeo aqui para poder falar para vocês, né, para você mulher aí também que tem sua filha que está começando, para poder sempre estar orientando, gente, porque é muito importante a gente estar fazendo preventivo, né, uma vez por ano, se puder até duas, uma transvaginal, né, tá acompanhando as suas coisas e não deixar para um lado, porque talvez essas coisas que você deixa para lá, ela talvez seja um probleminha que vira um problemão, assim como o meu. Eu ainda tive a sorte, né, de a tempo fazer a minha cirurgia, graças a Deus, né, correu tudo certo. Mas tem muitas pessoas que não dão essa mesma sorte. Infelizmente, tem pessoas que passam pelo procedimento e acaba às vezes nem aguentando. Tem pessoas que agrava e acaba virando uma coisa muito pior, né? Eu, gente, antes era só um problema em uma trompa, para vocês terem noção. Primeiro foi no ovário, depois foi para a trompa, uma inflamação numa trompa esquerda. Depois passou para a direita e ficou, né, as trompas bilaterais para ser operada. Com mais exames específicos, deu que eu também tinha uma adenomiose, né, um começo de adenomiose, que é aquela sangramento dentro do útero, né? E aí, por eu já ter a idade, né, eu tenho 36 anos, tenho um filho, né, de 21 anos, então eu já poderia estar, sim, operando. E isso, gente, para que não aconteça, é sempre bom a gente estar alerta. E entre as coisas do repouso, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a cirurgia. Tô bem inchadinha ainda, mas tem aqui, ó, a meia, né, de compressão.
Tô usando aqui a meiazinha. E aqui, gente, ó, foi no umbigo. Aqui de baixo e aqui do outro lado. Dá pra ver? Tá bem inchadinha, mas com pouco a gente vai, né? Vai chegando lá, guardando o repouso direitinho, vai dar certo. Gente, então é isso. Eu queria estar passando pra poder mostrar pra vocês e falar, né? Sobre isso. Então se cuidem, mulheres. Não deixem um probleminha virar um problemão, porque é muito chato, é muito complicado essa questão da cirurgia em si. Pode dar bom, mas também pode dar muito ruim. Então, antes que isso aconteça, vai lá, se cuida, faça seus exames, vai atrás, toma os remédios direitinho, porque eu sempre falo, não adianta você ir no médico, caçar jeito de fazer os seus exames e também não cuidar de tomar o remédio. Tem que ser tudo direitinho, gente. E com a saúde não se brinca. Se nós não temos saúde, não temos nada na vida, né, gente? Então é sobre isso. Se vocês quiserem saber mais coisa, espero que vocês curta, comenta e compartilha aí. E me chama aí, manda mensagem, pergunta, que eu vou estar respondendo todas as dúvidas que tiver no meu alcance de responder, claro. Beijo, fica com Deus.